Oi pessoal, tudo bem? Como é que vai? Meu nome é Wesley e o intuito desse vídeo aqui é falar com vocês hoje sobre a Torá escrita e a Torá oral. Isso me ocorreu porque eu estava conversando com um amigo e a gente sempre bate papo e no meio desse bate-papo a gente às vezes existem alguns desencontros. Existem alguns desencontros. Ele é cristão, eu já fui cristão, fui batizado na igreja católica, frequentava missa, ia, ia na missa aos domingos e fiz catecismo, ia na quermesse e tal, esse tipo de coisa. Mais tarde, é, a gente conheceu o movimento protestante dentro do cristianismo e a minha família em peso foi para a igreja evangélica e alguns viraram pastores, foram estudar, fazer curso de teologia, outros viraram músicos, eu mesmo me envolvi com música dentro da igreja. E a gente conversando hoje, eu mais esse meu amigo, me surgiu a ideia de fazer esse vídeo aqui muito bacana para trazer até um pouco de esclarecimento para o pessoal que às vezes não entende o que significa Torá oral e Torá escrita. A Bíblia em si, quando a gente conhece na igreja, como eu conheci, a gente conheceu aquela Bíblia, João Ferreira de Almeida, que vinha com o Novo Testamento e o Velho Testamento. Assim a gente conheceu o Novo e o Velho Testamento. Mas estudando um pouco mais, me interessando, eu procurei estudar um pouquinho mais sobre a Bíblia, aquela curiosidade e tal. Eu acabei conhecendo o judaísmo. Na realidade, foi porque envolvido com música, o pessoal fala muito na igreja evangélica sobre levita, o músico na casa de Deus e tal. Eu fui lá no Velho Testamento para saber, anteriormente já conhecido por Velho Testamento. Hoje eu não chamo de Velho Testamento porque realmente não é esse o nome dado originalmente para esse conjunto de livros. O que o meio evangélico e cristão conhece por Velho Testamento simplesmente se trata da Bíblia hebraica. Então, a Bíblia hebraica, ela é formada pelo quê? Ela é formada pela Torá, pelo Tanar, né, que é a Torá, os profetas e os livros de sabedoria. Bom, alguns assuntos que a gente trata dentro da Torá, como leis, a história do povo de Israel, criação do homem, lá desde o comecinho, né? Então, o que você conhece por história de criação do homem, Velho Testamento, ele na realidade se trata da Torá e dos profetas. Hoje a gente conhece ele por Tanar. O judaísmo trata por Tanar, que são as iniciais de Torá, dos profetas e tal, na língua hebraica. Bom, então, mas a Torá em si, ela não significa apenas aquilo que está escrito, porque a Torá na realidade, ela é escrita sim, mas ela tem a sua parte oral. Então, o que os evangélicos não entendem, os cristãos não entendem, é que a Torá, ela não é igual ao Velho Testamento cristão. A Torá, na realidade, ela é um conjunto de mandamentos, os escritos por Moisés, né? E ela vem com esses escritos, mas ela vem acompanhada de uma explicação. Veja bem, eu vou tentar explicar para você de uma forma um pouco mais simples para ver se vocês entendem. Sabe aquela receita de bolo que você conhece, que a tua mãe deixou para o seu irmão, para a sua irmã mais velha? Então, aquela receita escrita, ovo, farinha, sal,
açúcar, chocolate e tal, quando você quer fazer um bolo mais incrementado, alguma coisa. Então, ela traz ali essa receita, ela traz os ingredientes que são usados nesse bolo, nessa receita. Mas, para você fazer esse bolo, você não pode simplesmente pegar os ingredientes, essa parte dos ingredientes, e jogar tudo lá na panela tal, e colocar no forno, e que não vai sair nada, vai sair uma massa lá queimada, sei lá, com tempero fora de padrão, o gosto não vai sair legal. Então o que precisa? Você precisa de procedimento. Você precisa de um procedimento, que é a forma de você colocar um pouco disso, um pouco daquilo, que hora você vai colocar, sabe? Como eu posso dizer? Lembra quando a gente foi para a escola, então a gente recebeu a cartilha. A gente recebeu a cartilha para aprender a ler, para poder aprender a escrever. Então a gente aprendeu português, matemática, ditado. Em matemática, a gente tinha a tabuada. Mas a tabuada vinha lá, 1 vezes 2, 2 vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes 4. Então a tabuada do 2, do 4, do 3, do 5, do 6, do 7, assim por diante. A tabuada, ela não é simplesmente você entregar a tabuada na mão da criança que ela vai entender e sair ali fazendo contas de multiplicação. O professor, ele nos ensinava, ele levava na lousa, aí colocava os pauzinhos na lousa e aí aprendia a contar, olha, grupinho de 3, mais um grupinho de 3, mais um grupinho de 3, então são 3 vezes 3, então um grupinho de 5, mais um grupinho de 5, e assim, vindo essa explicação, é que a gente realmente aprendeu a fazer conta de vezes, que é a matemática, de uma forma didática. Assim acontece também com a Torá. A Torá, ela não é simplesmente o Velho Testamento que vocês conhecem. E por falar nisso, a tradução que foi nos dada como cristãos não é uma tradução correta. Hoje eu abandonei o cristianismo, hoje eu sou um Ben Noah, é um conceito de monoteísta, que segue os mandamentos da Torá, que segue os mandamentos da Bíblia. Isso não é ensinado na Igreja Católica, nem na Igreja Evangélica, na Igreja de crente. Quando Deus entregou no Monte Sinai ao povo judeu os mandamentos, ele entregou 613 mandamentos para o povo judeu, exclusivos, mais 7 mandamentos para as nações. São 620 mandamentos no total. E esses mandamentos, eles estão todos escritos lá na Bíblia. Talvez a sua versão da Bíblia, ela não vai corresponder corretamente. Por quê? Porque ela não é o original que foi guardado e preservado pelo povo judeu. Ela foi adulterada. Ela foi adulterada pelo governo de Roma, que fez cópia de cópia de cópia. Então houve mutilações, tiraram partes, acrescentaram palavras que não faziam parte do texto original. Mas os judeus, esse povo maravilhoso que Deus colocou no mundo e os ensinou e outorgou a Torá e o ensino da Torá a esse povo, eles preservaram tanto a parte escrita como essa parte também explicativa, que é o procedimento do bolo, a explicação da tabuada. Eu aprendi a tocar violão, então violão ele é um instrumento maravilhoso. E você aprende a parte teórica e a parte prática. A parte teórica, ela se trata das cifras, ela se trata dos acordes, ela se trata daquela parte musical, daquela métrica musical, tempo, harmonia e tudo. Mas não é só isso. Você precisa da parte prática. Você precisa de um professor que te ensine como você vai aplicar esses acordes. Nisso, então, o povo judeu reuniu toda essa parte explicativa da Torá. Não simplesmente o que está escrito, mas aquela parte que explica, que é chamada de Torá oral. Então a Torá, ela não é simplesmente, mas está escrito na Bíblia.
Ah, mas não está escrito lá. Lógico que não está escrito. Você pegou só a parte lá dos ingredientes. Você não pegou a parte da explicação do bolo. A explicação de como você vai fazer o bolo. Por isso que você faz confusão. Então, assim como o papai e a mamãe deixou a receita do bolo e explicou para o irmão mais velho, assim também o povo judeu recebeu a explicação da Torá e ele nos ensina. Tá aí o povo judeu. E eu hoje aprendo tudo sobre Torá com um rabino. O rabino Yaakov. Poxa, ele é muito legal. A gente faz parte de um movimento chamado Movimento Bnei Noah, que é reconhecido em todo o mundo. Nós temos no Brasil, nós temos em vários estados, nós temos em várias cidades, nós temos aqui na cidade de Barretos, nós temos em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Paraná, no Rio Grande do Sul, no Norte, Ceará, Piauí, na Bahia, no Amazonas, em Rondônia, em Goiânia, em Goiás, em Minas, em Mato Grosso. Nós temos em todo lugar do Brasil, nós temos o movimento aonde o Rav Yaakov e muitos rabinos diretamente de Israel e do mundo, eles nos dão suporte e nos ensinam aquelas 7 leis, os 7 princípios das leis básicas que foram entregues também a Moisés lá no Monte Sinai. E só com o rabino que você vai aprender o verdadeiro significado desses ensinamentos que estão escritos na Torá. O padre, me perdoe, me desculpe, por favor, eu não quero que você me entenda mal, você pastor, você padre. Como eu te disse antes, eu fiz catecismo. Eu ia na missa, eu ia na igreja evangélica, eu batizei depois, e aí eu fiz curso de teologia, aí eu ia na igreja, na escola dominical da igreja, sabe? Então, sabe, por exemplo, com o rabino você vai aprender de verdade, pode ou não pode comer porco, carne de porco? Eu posso ou não posso comer camarão? Eu posso ou não posso fazer transfusão de sangue? Eu posso ou não posso guardar o sábado? O que significa? Para quem é essa lei? Por exemplo, às vezes as pessoas fazem muita confusão. Existem leis que são determinadas para específicas camadas do povo judeu. Assim também, dentro da Bíblia mesmo, existem mandamentos que são determinados para camadas do povo no mundo. Determinados mandamentos, eles são específicos para o povo judeu. E outros são específicos para eu cumprir. E para você cumprir. Para mim e para você. Então você só vai aprender isso acompanhando um rabino. Olha, eu fiz engenharia. Como é que eu vou aprender a construir uma casa, calcular uma sapata de fundação, uma sapata de divisa? Como é que eu vou aprender a calcular uma viga com um padeiro? Ou com alguém que eu simplesmente ir lá na livraria, pegar um livro e ler o livro e pronto, eu sou engenheiro e eu vou calcular um edifício, eu vou fazer ponte. Não é assim que funciona. Você tem que ir lá na faculdade, você tem que ir aos pés dos mestres, dos professores, e eles vão te ensinar qual é o verdadeiro significado daquelas equações. Como você vai fazer para chegar a determinados resultados? Como você lê aquilo que está escrito? Como você interpreta aquilo que está escrito? Não é simplesmente, poxa, está escrito aqui lambda, pi ao quadrado, e integral e derivada. Não é assim apenas. Se eu quiser fazer uma operação, eu não posso ler livrinho lá de medicina e realmente falar, bom, agora eu vou fazer uma operação do coração, eu vou operar alguém do cérebro. Não é assim. Você precisa de especialistas que conheçam realmente o assunto que está sendo tratado ali na medicina, em cada área. Assim também é na Torá, na Bíblia judaica. A Torá, os ensinamentos judaicos, eles se dividem na parte escrita e na parte oral. A parte escrita, espera só um instantinho, ó, eu já volto. Só um instantinho, hein? Uma pausa.
Oi? Voltei. Então, como eu estava falando para você antes, a Torá, ela se trata de Torá escrita e oral. Assim como tem a receita do bolo, tem a parte dos ingredientes, ela tem a parte dos procedimentos. Assim como para tocar um violão você precisa de ter uma partitura na sua frente, mas você precisa da explicação dos professores. Assim como a tabuada, você não simplesmente tem a tabuada ali na sua frente, mas você tem aquela explicação do professor lá na escola, como que você faz isso ou aquilo. Quando eu cheguei na faculdade, eu tinha uma matéria muito engraçada, o nome fenômenos de transporte. Na minha mente, eu imaginava que fenômenos de transporte seria alguma coisa relacionada com perdão, o caminhão carregando materiais e quando passava num buraco, chacoalhava, esse tipo de coisas. E quando o professor entrou na sala de aula e foi explicar o que é fenômeno de transportes, que ele trata de calor, troca de calor entre os corpos, como que ocorrem esses fenômenos no transporte de massa e calor, quando você mistura um líquido e as massas se transportam características entre si e ficam homogêneas ou heterogêneas. Assim também é deslumbrante quando você pega e vai aprender a Torá, a Bíblia hebraica, com um rabino, alguém que foi preparado para isso. Quando Deus entregou a Torá para Moisés, lá no Sinai, e Moisés escreveu desde a criação do mundo e tal, e veio assim. Moisés transferiu esses conhecimentos para Josué, Josué transferiu esses conhecimentos para os anciãos do povo, para os príncipes e cabeças das tribos. E esses príncipes, esses anciãos, transferiram aos sábios do povo, que transferiram à grande assembleia de sábios que veio posteriormente a esse período. E eles reuniram todos esses escritos e vieram trazendo toda essa tradição e passaram aos rabinos. E até hoje é conservada da mesma forma. Então, por exemplo, olha, eu tenho aqui essa Bíblia aqui que você conhece por Bíblia Sagrada. É uma Bíblia, tem o Antigo e tem o Novo Testamento aqui, pessoal. E João Ferreira de Almeida, ele é um padre que traduziu essa Bíblia. A Bíblia católica, ela tem... a Bíblia cristã, ela tem o Novo Testamento, o Velho Testamento tem o Novo Testamento. E aqui eu tenho também a Bíblia hebraica. Essa aqui é da editora Sefer. Ela traz todos os escritos dos profetas, da Torá, os ensinamentos dos sábios. Ela traz a parte escrita. E você tem também o Talmud. O que é o Talmud? O Talmud é toda a explicação dos sábios do que está escrito na Bíblia, do que foi passado de geração em geração. Chegou um momento em que esses ensinamentos foram tão difíceis de você passar pela tradição oral, que eles precisaram ser escritos também. Não somente... Lembra da receita do bolo, onde tem os ingredientes e tem o procedimento? Então, a receita do bolo, hoje, ela vem os ingredientes e o procedimento escritos juntos. E nós temos essas escritas. Nós temos a parte da Torá escrita e temos a parte da Torá oral, que é escrita também no Talmud, na Guemará, no Mishnah, no Mishneh Torá, que são os comentários dos sábios do povo judeu. Ora, não vamos ser prepotentes ao ponto de achar que nós, sem aprendermos com os verdadeiros técnicos, os verdadeiros sábios, pessoas que se dedicaram o seu tempo, olha lá, dedicaram o seu tempo, a sua vida, uma parcela da sua vida, para aprender, para saber o verdadeiro significado dos originais hebraicos.
de como deve ser feita, de como você deve se alimentar, de como deve ser feita uma guarda de sábado para o povo judeu, se o não judeu ele tem que cumprir o sábado ou não, se ele pode comer uma carne abatida de forma kasher ou não, se ele pode comer um animal sufocado ou não. Olha, isso não vem explicado aqui. Como que você faz? Essa explicação, ela está toda no Talmud e na boca dos sábios do povo judeu. Então, eu venho aqui hoje, um pedacinho só, uma fração muito pequena do meu tempo, trazer para você um conselho. Se você quer conhecer a Escritura Sagrada de verdade, se você quer de verdade conhecer o Deus de Israel, você tem a grande oportunidade de conhecer e saber tudo sobre isso, estudando com os sábios do povo judeu. Vem estudar com a gente, vem estudar com o Rav Yaakov, vem estudar com os sábios do povo judeu. Nós temos muitos rabinos que foram ordenados a transmitir esse conhecimento de forma original, séria, sem mutilação, sem adulteração. Chega, olha gente, não, sinceramente, olha, vamos parar por aí. Não dá para você ler um livro de engenharia e achar que você vai sair construindo prédio por aí. Não adianta você pegar a sua Bíblia na mão, colocar ela embaixo do braço aí. Não dá para você fazer isso aí e achar que você tem a revelação divina e você entende tudo de Bíblia só porque você comprou uma Bíblia e aí você leu lá e decorou meia dúzia de versículos e conta lá para os seus amigos para poder impressionar o pessoal, né? Gente, vamos ser sinceros, para com esse negócio de ficar decorando versículo, de querer achar que é o sábio porque decora bem. Vamos estudar de verdade, vamos entender de verdade o que é que realmente significa, mas não estudando os livros que foram adulterados. O Novo Testamento foi todo adulterado por Roma. Olha, sinceramente, vamos estudar a Bíblia de verdade, do povo judeu, com o povo que é sério e mantém até hoje a tradição que foi passada por Moisés. Deus fala que a lei dele é eterna, é perpétua. Nós não podemos fazer isso. Se você respeita a palavra de Deus, se você respeita o Deus de Israel, o verdadeiro Deus, que é um, o verdadeiro Deus de Israel, vem estudar com aqueles que ele indicou que fosse ensinada a Torá através deles. Vem estudar com pessoas que realmente obedecem à voz do Eterno e vão atrás de conhecimento. Chega com esse negócio de fé cega. Ai, porque o meu pastor falou, o meu padre falou, porque o irmão veio me entregar uma revelação, characaias. Para com isso tá por fora. Esse negócio de coloca um copo com água lá na hora da oração e tá benzido, vem trazer uma oferta aqui no altar. Olha, gente, sinceramente, a Bíblia ela não fala nada disso. Vamos parar de seguir falso profeta, vamos estudar com mestres de verdade, com gente séria. Poxa, olha, tem gente séria envolvida no estudo da Torá, no ensinamento da Torá, para transferir para você os conhecimentos que você precisa para ter um relacionamento melhor com Deus, melhor com o Eterno. Vem estudar com a gente, vem fazer parte desse grande movimento para a era messiânica começar, o reinado do Eterno na terra, assim como ele é de verdade. Chega com esse negócio de achar que é levantar a mão e fechar os olhos e receba. Não, isso é mentira, meu irmão. Olha, larga a mão de ser enganado, para com isso, de levar sua família para esses lugares onde eles vão enganar você, eles estão passando a mão no seu dinheiro. Vem fazer parte de um movimento sério, sabe? E outra coisa, eu quero mandar um recado para você aí. Você que gosta de ficar decorando versículo, e você vai me impressionar muito mais vindo estudar com o povo judeu, vindo estudar com os rabinos, com gente séria. Tá? Você vai me impressionar muito mais, em vez de ficar falando versículo decorado, você vai me impressionar muito mais fazendo caridade, levando um pão, levando alimento, um prato de comida. Ô meu amigo, vamos ser mais sério, vamos fazer a coisa da forma correta, vamos estudar de verdade, vamos parar com demagogia, vamos parar com hipocrisia.
tá? Chegou a hora de dar um basta. Para com isso. Vem de verdade, você que é pastor, você que é obreiro, você que é crente, você que é católico, você que é espírita. A gente não tem preconceito com religião nenhuma. Você não vai vir aqui, você não vai ver ninguém brigando por causa de religião, porque você vai para o inferno por causa da religião X ou Y, ou que você vai para o céu porque você levantou a mão e falou receba. Para com isso. A sua vida vai melhorar a partir do momento que você decidir conhecer Deus, não com fé cega, mas com conhecimento verdadeiro. Tá bom? Então tá dado o meu recado. A Torá oral e a Torá escrita são a mesma Torá. Não adianta você querer... Não existe passarinho que vai voar com uma asa só, meu irmão. Não adianta você querer se enganar e falar, não está escrito aqui na Bíblia, e você querer seguir o mandamento da sua cabeça do jeito que você entendeu. Olha, para com esse negócio aí. Não existe esse negócio de líder sem líder. Não existe líder sem liderança. Tá bom? Tenha um líder. Seja um líder de verdade. Tenha um líder. Tá? Para aqueles que te seguem, eles olharem para você e ver o exemplo. O exemplo, ele vem de cima. Tá? O exemplo vem de cima. Então, para você ter autoridade, quem é que endossa aquilo que você fala? Ah, porque veio na sua cabeça simplesmente porque você leu lá e interpretou da sua forma? Não, não é assim. Vamos fazer diferente. Vamos fazer a coisa séria, vamos agradar o coração de Deus, vamos estudar de verdade. Vem, tá aqui o convite, vem estudar com o povo judeu. Bnei Noa Brasil. Se você quiser estudar, vem estudar com a gente que você não vai se arrepender, ok? Um grande abraço, fica aí o recado. E se você quiser adquirir essa Bíblia, você pode pedir lá na editora Sefer. Você encontra isso na internet. Você pode pedir lá a Bíblia hebraica. Você pode pedir essa Bíblia para começar a estudar. Você pode pedir a Torá e vir estudar com um rabino. Não adianta nada você comprar essa Bíblia aqui. Ela vem os originais. Tem aqui a inscrição em hebraico, tá bom? Vem aprender o hebraico com o rabino. Aqui vem a tradução, vem a tradução ao pé da letra, tá? A tradução literal. Aquilo que você não entender, um rabino vai te explicar. Alguém que tenha cultura, porque a Bíblia fala do povo judeu. A Bíblia fala de um povo que dedicou a sua vida totalmente ao estudo das Escrituras Sagradas. Tá bom? Então, tá dado o recado aí. Obrigado pela paciência de ter me ouvido. Eu espero em breve poder te dar um abraço, poder estar junto com você e juntos a gente poder estudar a Bíblia ali com uma pessoa que realmente foi habilitada para fazer isso. Tá bom? Tchau, tchau. Um beijo no coração de cada um de vocês. Tchau.